Olá pessoal, a paz do Senhor, Shalom. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que tem falado muito ao meu coração. Se encontra lá em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Eu vou contar para vocês essa história. Cornélio é um soldado, um centurião, chefe, certo? Mas era um homem muito temente a Deus, que orava, que ajudava as pessoas que necessitavam, certo? Ele dava esmolas, ele temia a Deus, ele orava todos os dias. E mais uma coisa, ele não era judeu. O anjo apareceu para ele e disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Agora vai lá, manda alguém lá em Jope chamar Simão Pedro. Ele está na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. E aí ele chamou uns soldados, umas pessoas, e um soldado temente ao Senhor também. E o que aconteceu? Esses soldados foram atrás de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava na casa de Simão, lá em Jope, e foi orar. Subiu no terraço para orar. E quando ele estava orando, ele teve fome. Enquanto preparavam a comida, o que aconteceu? Pedro foi arrebatado. Ele teve uma visão que descia um lençol cheio de um lençol assim grande, atado pelas duas pontas, cheio de animais impuros, répteis, quadrúpedes, coisa que ele nunca tinha comido na vida e que para ele era pecado, certo? E ele disse, a voz do Senhor chegou para ele e disse assim: mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi uma coisa impura. Não, Senhor, não vou comer isso. E Deus falou para ele: olha, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E por 3 vezes Pedro teve essa visão, mas ele ficou sem entender, né? Meu Deus, qual é o significado dessa visão? Quando ele estava tentando entender o significado da visão, bateu na porta os soldados procurando por ele. E o Espírito Santo falou para ele: vai lá, que eles estão te chamando. Pessoal, o Espírito Santo falou com Pedro: desce lá e vai e ouve, né? E vai lá com eles. E aí, o que acontece? O soldado contou que o patrão dele tinha mandado eles lá para chamar Pedro. E Pedro disse que ia, porque ele entendeu a visão, que era para ir. O Espírito Santo falou com ele. Eles ficaram ali aquela noite e no dia seguinte foram para Cesaré, né? Ele morava em Cesaré, né? O Cornélio. E aí ele também foram algumas pessoas com Pedro, certo? Chegando lá, Cornélio quis se ajoelhar diante de Pedro. E Pedro falou: não, eu sou homem igual a você. E aí ele pegou e falou assim, ele contou que tinha acontecido com ele, que o anjo tinha aparecido, né, um homem de vestes brilhantes, que ele falou. E tinha aparecido e ele tinha falado para chamar Pedro, que Pedro tinha um recado para ele. E ele, junto com os amigos, alguns amigos íntimos, e a família estava toda reunida para ouvir Pedro falar. Então, essa passagem que diz assim, quando Pedro fala, diz assim: eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas se o homem em qualquer nação teme a Deus, mas que lhe é agradável, que é aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E Pedro começou a falar sobre Jesus. Que Jesus, o Filho de Deus,
era aquele que os profetas, desde a antiguidade, já falavam dele. E que ele veio ao mundo, foi batizado por João, recebeu o Espírito Santo e começou a pregar o arrependimento, começou a libertar os oprimidos, começou a curar e foi morto, né? Foi machucado, foi morto, foi preso, mas ao terceiro dia ressuscitou e esteve com eles e comeu com ele. E ele é testemunha viva, né? Pedro dizendo, eu sou testemunha viva do que aconteceu. Tudo isso aconteceu. Jesus ressuscitou. Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna, tem seus pecados perdoados. Deus mandou. Deus amava tanto a Cornélio que mandou Pedro falar de Jesus para ele, porque a salvação é em Cristo. Nós precisamos crer em Jesus. Se creres, serás salvo. Se crê em Jesus, você tem os seus pecados perdoados. O véu do templo se rasgou. Hoje você pode orar, pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dizer, Senhor, eis-me aqui. Confesse os seus pecados diante de Deus. Siga, declare o seu amor por Jesus. Em palavras, em ações, tá? Seja obediente a Deus. Tema o Senhor. Que Ele quer ver aqueles que... Deus está procurando aqueles que buscam verdadeiramente em espírito e em verdade. E ele achou Cornélio, um homem temente a Deus, um homem que dava esmolas, um homem que orava, que buscava a sua face. E aí o Senhor preparou esse momento para que ele fosse salvo, para que ele declarasse o seu amor por Jesus, que ele cresce e fosse salvo. Depois que Pedro falou, né, que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que esteve aqui, que pregou, que falou, que curou, que libertou e que ressuscitou, né, foi preso, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, que foi visto a muitos, que subiu ao céu. Então, ele contou a história de Jesus. Falou sobre Jesus e quem cresce em Jesus seria salvo. Ali na casa de Cornélio, todos se alegraram e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E aí Pedro falou assim, como eu não vou batizar essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo? E ali eles foram batizados nas águas, declarando sua confissão a Cristo, né? Se entregando, declarando que criam em Jesus. E aquela visão, porque assim, os judeus, ele disse, olha, vocês sabem que judeus não se misturam com outros povos, mas a visão dizia, mas o Senhor mandou aqui. Não posso fazer coisa comum que Deus, né? Não faça comum aquilo que Deus purificou. Deus não faz acepção de pessoas, gente. Você que está aí na Índia, você que está aí na China, você que está aí na Coreia, você que está aí lá na floresta, certo? Deus te ama. Ele trouxe essa mensagem até você para te dizer que ele te ama, que você tem que crer no Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, ele estava desde o princípio da criação. Jesus estava com Deus e na criação do mundo. E ele deixou toda a sua glória, veio ao mundo para morrer por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, não tinha mancha nenhuma. Né? Ele é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo veio como um homem. Ele se fez carne. Para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos a salvação, pudéssemos ser
feitos filhos de Deus, porque todo aquele que crê em Jesus é chamado filho de Deus, certo? Jesus veio nos reconciliar com Deus. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele nos ama, Ele te ama e Ele quer te salvar. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Entregue tua vida a Ele e o mais Ele fará.